galera, aqui é Rafael Burgos. Eu estou passando para convidar vocês para assistirem esse vídeo em que a gente faz um breve panorama, tático do que aconteceu no Bavi. Esse conteúdo está na nossa live de segunda, se você ainda não assistiu, dá uma olhada. A gente recebeu Adson Piedade, Matheus Batista, foi um conteúdo muito legal de segunda-feira. E hoje a gente está trazendo aqui um pequeno recorte quando a gente faz ali uma análise da linguagem corporal dos atletas do Vitória. Trazemos ali o problema com um buraco atrás do meio campo que já nos custou alguns gols nesse começo de temporada. Enfim, dá uma olhada no vídeo de hoje, fortalece o nosso canal com like, se inscreve para acompanhar as nossas lives. Estamos só começando a temporada na Série A, então conto muito com a audiência de vocês. Valeu? Eu tenho sido um pouco chato com o Rodrigo Andrade, né? Todo mundo sabe do que ele joga com a bola no pé, tecnicamente falando. Eu, sinceramente, eu acho que a gente dá um peso muito grande a esse aspecto do que o cara faz com a bola no pé, né? Porque o jogo de futebol é coletivo, o jogo de futebol é dinâmico. Então, o que ele faz parado com a bola no pé, na minha opinião, é algo que deveria ser menos importante do que a gente costuma considerar, né? E eu sempre destaco uma questão do Rodrigo Andrade, que é a linguagem corporal do Rodrigo Andrade. Eu considero um atleta extremamente displicente em muitos momentos do jogo, especialmente quando ele está associando com outros jogadores, né? É um jogador que muitas vezes ele força duelos individuais, como a gente falou no começo ali, muito mais para se amostrar em embates de maneira desnecessária, e às vezes ele acaba se escondendo do jogo logo depois de conseguir um passe bom ou de conseguir um passe diferente, que ele realmente tem essa capacidade, é o cara que acha passe diferente, né? E muitas vezes ele acaba se contentando com o que ele faz, que ele sabe que muitos não fazem, né? Mas o Vitória muitas vezes depende de ele prosseguir na jogada e ele desiste. Eu trouxe aqui um frame para vocês verem aqui, circulado de amarelo. Esse é o Rodrigo Andrade fazendo um passe em progressão aqui para o Lucas Esteves, que é o lateral esquerdo, tá? Esse é o primeiro frame com o Andrade dando o passe. Você vê que ele está aqui posicionado. Vou trazer o segundo frame para vocês verem, que é a postura do Rodrigo Andrade 1 segundo depois do passe, né? Adson Piedade, eu queria que você analisasse o que é a linguagem corporal do Rodrigo Andrade nesse momento, Adson. É aquela linguagem, né, que a gente diz, né? Ele passa a bola, né? Ele fez uma grande jogada até nesse lance, tá? Ele dribla dois, engana, esconde a intenção do passe e depois ele simplesmente larga a jogada. Ele diz assim: olha, não dê mais para mim não, que eu não quero participar mais não. Essa é a linguagem corporal do Andrade, que se ele melhorar isso, eu acho que ele deve ter algum analista individual também. Eu acho que os atletas estão todos assim agora. Ele vai subir ainda mais o nível dele, que é um nível já alto, porque aí, por exemplo, ele tem que continuar participando, que é o quê? Movimentar para poder levar um outro marcador, abrir espaço para alguém, atacar aqui na diagonal, que ele poderia receber essa bola de volta, por exemplo. Então, essa linguagem que o Burgos trouxe para mim de Andrade, né? A linguagem que ele faz isso, e não é só aí, é sempre, ele faz uma jogada legal, bonita, toca e larga, e deixa. Como se fosse assim: já fiz minha parte, faça a de vocês aí. É isso aí. Eu queria chamar a atenção de vocês, prestem atenção na linguagem corporal do resto dos atletas, né? O time do Bahia tá praticamente inteiro no frame e tá todo mundo olhando para a bola, cara. Tá? O Vitória também tá, os jogadores do Vitória também estão. O Rodrigo Andrade é o único que está fora do lance e por incrível que pareça, ele é o cara que tá do lado ali do Lucas Esteves. E foi ele, né? que iniciou a jogada. Ele é o único. Ele inicia a jogada e ele se comporta como se ele estivesse fora do lance. Ele tá andando nesse frame. Isso para mim, cara, é uma indisciplina, uma falta de compromisso com o jogo coletivo que é muito grande. E eu vou insistir isso nas nossas lives, tá? Para vocês, para não ficar parecendo aqui que eu estou destacando um aspecto específico que aconteceu ontem. Isso acontece o Paulo analista todos tá aí, os jogos nosso do Vitória. Paulo. Será que é ele que é o analista de Andrade aí? Ele vai levar para Andrade aí, ó. Grande abraço para o Paulo, tá aqui assistindo. Um abraço aí, Paulo. Vou destacar isso ao longo das nossas lives, porque é uma preocupação, cara. E aí, para vocês, para não ser mal compreendido, tá? Não é nada contra o Rodrigo Andrade, a gente adora o que o Rodrigo Andrade faz com a bola. É um dos poucos atletas da base que estão tendo espaço com o Condé, né? Então a gente aposta muito nele para a Série A. A gente sabe que ele tem qualidade, mas eu queria ver um comprometimento maior dele com o jogo coletivo do Vitória. Aí, especialmente também, só para fechar. Não é da base, não. Andrade veio do Pará, né? Aí é nossa É verdade, indicação aí do Paysandives, pô. É verdade, confundi, 2017. não veio da base, não.
E aí, só para fechar, e isso tem importância, cara, porque se vocês verem, são 5 jogadores do Bahia próximos à bola, o Vitória não tem ninguém para triangular. Então o Vitória só dependia dele nessa jogada. Aí se ele, que é o único cara que está dando apoio, desiste da jogada, o Lucas Esteves fica sozinho, e aí não tem apoio, né? E aí, fechando aqui essa análise para não ficar muito longa, eu vou trazer um outro frame que mostra de como que essa postura do Andrade, muitas vezes, ela acaba sendo presente no resto dos atletas também. Então aqui, de preto, né, um círculo preto, eu queria que vocês prestassem atenção na linguagem corporal dos jogadores do Bahia. Olha como todos os jogadores do Bahia, inclusive o cara que está longe da bola aqui, né, na parte de cima, apesar de ele estar longe da bola, ele está com o corpo virado para a bola, né? Os jogadores do Bahia estão todos virados com o corpo para a bola. E olhem em contrapartida, nesse círculo amarelo, como que muitos jogadores do Vitória não estão virados para a bola. O William Oliveira está olhando para frente, o Mateuzinho tá com a cabeça baixa, o Rodrigo Andrade que é esse cara aqui caminhando, o cara que está do lado dele, que se eu não me engano é o Alejandro, também caminhando. Eu queria ouvir vocês sobre isso, porque é uma diferença gritante, cara, na linguagem corporal dos atletas. Vai lá, Matheus. A gente até estava comentando aqui em off, né, antes de iniciar a live, sobre até esse frame. Tem duas situações também, né? Pode ter sido um respiro, né? Mas de fato é de se assustar, né? Parece que estão desligados do jogo. Né? A bola tá ali com o Zeca e se ela vier aqui para mim, eu vejo o que é que eu faço, né? Não vou me movimentar para um lado, dar espaço para encaixar um passe ou alguma coisa, mas é de se assustar, é de assustar mesmo. Isso, pessoal. Vamos, para não tomar muito tempo, né? A gente vai continuar trazendo isso ao longo das outras lives, né? Quer finalizar, Adson? Vamos para o roteiro, vamos para o roteiro. Vamos para o outro, né? Tem só mais um aqui que eu separei. Ó. Nosso último frame de hoje, que o Thiago Nonato fez essa pergunta ao longo da live, né? O Nonato fez a seguinte pergunta. Eu acho que essa discussão aqui se a gente acha que a primeira, né? A gente tem feito muito uma discussão que está presente nas lives, que é o seguinte: 2 volantes ou 3 volantes, né? Como que isso ajuda o sistema defensivo, como que a gente protege o meio de campo com os 3 volantes. E o que eu queria destacar aqui nessa análise é que os gols que o Vitória sofreu na Série A, e não só na Série A, né, ao longo da temporada também, a maior parte dos gols que a gente tem sofrido são de bolas à frente da linha de zaga, nas costas do volante, né, e à frente da zaga. E o que eu queria destacar é que isso não necessariamente tem a ver com a quantidade de volantes, mas isso tem a ver com a compactação defensiva do time. Olha, aqui nesse frame, a gente está vendo a segunda linha do Vitória, né, de preto. Aqui é o árbitro, tá no meio, e a gente não consegue ver nem o William Oliveira, velho. O William Oliveira não saiu para caçar, Oliveira, né? Tá na frente. Aliás, não, o Oliveira saiu para caçar. Mas não, a gente não consegue ver o resto do time. A linha de zaga não dá para ver, né? A linha de zaga, ela tinha que estar aqui, pelo menos nessa ponta do círculo amarelo. A gente vê, ele tem um espaço gigantesco. Sempre que a segunda linha do Vitória sobe para pressionar, essa primeira linha não está acompanhando, ela está ficando muito baixa. E muitas vezes os lances que a gente perde, né, de bola sobrando na frente da zaga, não é porque os volantes não estão protegendo, mas é porque a gente não está subindo com a primeira linha. E aí, respondendo o Thiago Nonato, eu acho de fato que esse é o problema para o Léo Condé rever aí ao longo da sequência, porque o Vitória não está sabendo induzir o adversário ao erro com essa primeira linha mais alta, e a consequência disso é que quando a gente está sem a bola, a gente acaba muitas vezes jogando ali numa zona de perigo, né, Adson? Eu queria ouvir você sobre isso. Em off eu trouxe as 2 questões gigantescas sobre isso, né? A primeira é que, para desmistificar o torcedor, que vai depender de Vitória jogar com 3 volantes ou com 2, no 4-2-3-1, por exemplo. Esse espaço, ele para corrigir, é como o Burgos trouxe, é uma descompactação. Então, a primeira linha que tá com a visão total do gramado, e onde está a segunda linha do seu time, que tem que subir para poder fechar. É ela que comanda, ela que é o gatilho para fazer a compactação, porque ela está de frente. Aí chama a atenção de quê? Que naquele clássico que a gente perde na Arena Fonte Nova, nossa primeira linha estava dentro da pequena área, tá? Em vários momentos. Mas essa é uma das questões. Futebol nunca é uma coisa só.
A segunda questão é essa: 3 volantes, 4 volantes, 10 volantes, 5, 300 volantes, ou 1, ou 2. O modelo de marcação de Condé é encaixe por zona, por setor. Então, o que é que acontece? Nossos jogadores vão ser atraídos pela movimentação do adversário. Então, para poder... ou seja, esse buraco ele vai existir, seja qualquer plataforma. Então, a primeira linha, como o Burgos trouxe muito bem, é ela que tem que ser ajustada pelo treinador. E essa forma de marcar, né, como a gente estava comentando, o Mateuzinho sempre no início, nos Bavis, na verdade, né, ele sempre estava fazendo o losango, né, era a cabeça do losango, né, para cortar o passe inicial em Caio Alexandre, que é um cara que é ritmista, né, o que segura, que distribui. Dá o ritmo ao jogo. Então, o Mateuzinho faz a cabeça ali do losango sempre para cortar esse primeiro passe em Caio Alexandre. E chegou um momento que ele não morreu ali no primeiro tempo e parou de cortar esse passe, né? E foi mais da metade para o final do primeiro tempo que o rival chegou com Everton Ribeiro, que conseguiu finalizar, Jean Lucas finalizou, Caio Alexandre finalizou também. Foi justamente nesse momento que o Mateuzinho pregou no primeiro tempo e não conseguia mais cortar essa linha de passe.